Muito bom dia a todos, sejam então bem-vindos a mais uma rúbrica semanal e aqui o tema que hoje vamos falar é referente à inflação e também referente ao ouro e o papel do ouro que tem ou que poderá ter em torno aqui da inflação. Portanto, antes de olharmos aqui para o nosso tema, vamos apenas ver aqui, portanto, os habituais destaques da semana que passou e também desta semana e perceber aqui o que podemos esperar e o contexto em que nós estamos neste momento aqui no mercado. Portanto, as yields, os rendimentos têm estado a aumentar, têm sido um dos sinais de alerta aí que tem preocupado um bocado os investidores. Com o aumento dos rendimentos, temos assistido a uma também valorização do dólar americano e acaba aqui por pressionar um pouco o mercado. No entanto, parece que agora mais recentemente que o aumento dos rendimentos tem sido um fator que o mercado tem acabado por ignorar e, portanto, aqui a ficar um pouco atenuado. E tivemos também na semana passada aqui as vendas a retalho a saírem muito acima das expectativas e aqui a alertar para possíveis riscos sobre um possível aumento dos níveis de inflação e, portanto, aqui a ser claramente destaque as vendas a retalho e, portanto, isso também será um dos temas que nós vamos aqui abordar ao longo do vídeo. Pois há aqui vários fatores que poderão aqui apontar para um aumento da inflação e, ora, se isso acontecer, poderá aqui haver um ajuste das políticas monetárias adotadas, neste caso pela Fed e também à partida pelos restantes bancos centrais. A nível de calendário económico, portanto, da parte da manhã de hoje tivemos aqui o índice alemão a ser divulgado. Temos depois na terça-feira também dados macroeconómicos a serem divulgados na economia norte-americana. Depois quarta-feira temos já na economia neozelandesa e, portanto, temos aqui ao longo da semana vários dados macroeconómicos a serem divulgados, o que é ótimo, pois essas flutuações, é expectável que surja aqui períodos de maior flutuações, acaba por aqui trazer mais oscilação ao mercado e aqui possivelmente a respeitar vários setups, vários posicionamentos que poderão aqui haver a nível de oportunidades. Olhando aqui apenas para o gráfico do lado direito, só para percebermos, portanto, o impacto que, na verdade, os recentes estímulos têm tido aqui nos índices. Portanto, se repararmos aqui do lado direito, nós conseguimos ver quando se começou aqui a introduzir novos estímulos no mercado e reparem a consequência aqui no índice. Portanto, desde que foi aqui adotado novos estímulos na economia, aqui o mercado reage de forma muito, muito positiva e, portanto, aqui claramente a ficar impactado com estas medidas. E bom, vamos então começar aqui com a nossa apresentação. Vamos começar aqui a ver as vendas a retalho que saíram muito superiores àquilo que os analistas esperavam e que o mercado na verdade também esperava. Vou aqui passar só para a tela cheia para que possam ver de melhor maneira. E, portanto, nós conseguimos ver aqui a evolução dos dados das vendas a retalho. O mercado já esperava aqui uma recuperação das vendas, mas não se estava à espera que esta recuperação fosse tão próxima como está a ocorrer neste momento. Aqui certamente que os cheques de estímulos às famílias nos Estados Unidos têm tido um papel também fundamental, portanto as famílias têm mais poder de compra neste momento e acabam por ter também, o facto de terem maior poder de compra acabam por aumentar os seus gastos e naturalmente aqui as vendas a retalho sentem-se nesse sentido. Agora não se esperava que houvesse aqui uma recuperação tão forte e o facto de haver aqui uma recuperação tão forte poderá aqui ser um sinal de alerta para uma subida generalizada dos preços muito mais forte e deve-se notar que ainda não estamos na fase em que as medidas de desconfinamento estão a começar a ser libertadas. Portanto, nós ainda estamos numa fase em que o mercado ainda está com o mercado não apenas na economia norte-americana, mas em termos globais, ainda está com algumas medidas restritivas, ainda nem sequer avançamos para as fases do desconfinar. Portanto, isto aqui são sinais de alerta. Olhando aqui também para o preço das matérias-primas, nós conseguimos ver claramente que tem existido aqui um aumento nas várias matérias-primas e este aumento acaba por se traduzir também a um acréscimo nos custos
para as empresas. E, por sua vez, os clientes também terão de sentir estes aumentos para que as empresas mantenham as suas margens e, portanto, aqui poderá também os produtos, as matérias-primas e os produtos relacionados com as matérias-primas poderão aqui sofrer aqui um aumento também, portanto, serem também impactados aqui com uma subida generalizada dos preços, o que sustenta também uma possibilidade de possível um possível aumento dos níveis de inflação. Se olharmos aqui para o gráfico, portanto, conseguimos ver aqui o índice e também aqui o preço das matérias-primas no seu todo, e conseguimos ver que já estamos aqui em fases bastante elevadas. Portanto, reparem aqui no índice ISM que já ultrapassa aqui os 80%, e portanto aqui a dar sinais já de algum alerta, e aqui as previsões também é para que os valores se aproximem aqui nos valores de 2008, 2009, portanto, como podem ver, isto é sinal claramente de alerta. Ora, estes fatores que nós acabamos de referir acabam por ser um sinal de preocupação, pois traduzem aqui um possível aumento dos níveis de inflação. Neste momento, o que tem também contribuído muito é o facto da oferta ser relativamente reduzida, portanto, aqui as consequências da pandemia acabou por prejudicar muitos negócios, e a oferta que inicialmente existia pré-pandemia acabou por ser um pouco mais limitada. No entanto, a procura mantém-se elevada, e nós até fomos aqui buscar um pouco do cenário imobiliário, do mercado imobiliário, para contextualizarmos também um pouco daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Portanto, o preço dos imóveis já estava elevado, as rendas também já estavam elevadas. Nós aqui do lado direito até conseguimos ver aqui uma tabela entre do valor das várias rendas em termos gerais em vários estados e em várias cidades, e conseguimos ver que as rendas já estavam elevadas, o setor imobiliário já estava elevado, e ora, se houver aqui uma maior procura, poderá aqui inflacionar ainda mais aqui os preços dos imóveis, ainda mais os preços também das rendas. Portanto, há aqui uma série de componentes que cria a possibilidade de facto haver aqui um período de maior inflação, e portanto aqui levará que os decisores políticos terão de ajustar aqui as suas medidas, e portanto terá aqui de haver algum ajuste nesse sentido. Portanto, conseguimos ver aqui também essa mesma correlação. Portanto, níveis de inflação elevados tendem aqui a baixar as avaliações. Portanto, isto mais para o mercado acionista, e nós, aliás, conseguimos ver também que os índices mais recentemente têm estado até relativamente pressionados, pelo menos têm iniciado momentos mais longos de correção, aquilo que já não existia já fazia algum tempo. E bom, e avançando aqui para o tópico da semana, portanto é referente ao ouro, e percebermos aqui se o ouro de facto é um bom instrumento para utilizarmos contra a inflação. Ora, desde 2009 que o ouro é utilizado como técnica de hedging contra a inflação, e nós conseguimos ver, aliás, no slide a seguir é mais notório, mas desde 2009 que o ouro é utilizado como instrumento para fazer hedging da inflação, pois é um ativo físico que, em teoria, mantém o seu valor em termos relativos, ou seja, a oferta do ouro é limitada, enquanto que a oferta de fiat money, das divisas, da moeda fiduciária que nós conhecemos atualmente, acaba por ser praticamente ilimitado, e nós conseguimos ver com as atuais políticas que a Fed continua a imprimir muito dinheiro, e portanto também acaba por incidir aqui a uma depreciação do valor do dólar americano. O ouro, por outro lado, como é uma matéria-prima também, é um ativo de refúgio, acaba por ser muito utilizado aqui para combater os níveis de inflação. E, novamente, volto a frisar, depois da última grande crise financeira, 2009, começou a haver aqui uma correlação. E nós conseguimos ver melhor aqui, através deste gráfico. Reparem aqui no gráfico do lado direito, que é através aqui do traçado a vermelho, nós conseguimos ver que, de facto, houve aqui períodos onde a correlação era bastante elevada. No entanto, agora, mais recentemente, parece que essa correlação
está-se a perder um pouco, não por completo, mas está-se a perder um pouco, e nós conseguimos ver aqui algumas, inclusive, divergências entre a inflação e o preço do ouro, e portanto já quebrar um pouco a correlação que inicialmente tinha sido colocada. No entanto, também temos assistido aqui a períodos de muita volatilidade, e portanto isso também poderá ser um fator que tem prejudicado aqui a correlação. Por outro lado, à medida que a correlação no curto prazo, à medida que a correlação a curto prazo no ouro com a inflação tem abrandado, temos aqui a correlação entre as obrigações e o ouro aumentar significativamente. Portanto, reparem aqui nos últimos anos, o gráfico a correlação não é de todo linear, mas conseguimos ver que nos últimos anos tem existido aqui períodos de muita coerência, e neste momento, mais no curto prazo, nos últimos 2 anos, até tem sido relativamente coerentes. Portanto, isto poderá ser aqui também, poderá aqui dar novos insights daquilo que nós podemos esperar ou não, ou conseguimos perceber aqui que direção é que o ouro poderá ter e se de facto é aqui útil para estes períodos de maior inflação que se avizinham. No entanto, aqui a correlação entre o ouro e as yields nem sempre foi assim. Nós, se retomarmos aqui um pouco mais para trás, portanto 1969 a 1975, como podem ver, não havia correlação nenhuma, portanto era completamente aleatório quase, portanto havia momentos em que de facto até correlacionava, mas era apenas situações muito pontuais e não havia correlação nenhuma. Portanto, só mais recentemente é que essa correlação começou a surgir, e portanto será também interessante perceber como é que o preço irá respeitar. Outro fator que é bastante importante aqui de notar é o facto do preço não se encontrar subcomprado, que é bom, pois acaba por também não se refletir tanta pressão vendedora, caso surja aqui na tendência de alta também se acontecer. E portanto acaba aqui por ser um aspecto positivo. Reparem que o preço através da linha azul, portanto a cotação atual, está a corrigir. Se olharmos apenas para o gráfico, conseguimos ver que está a corrigir o último movimento de alta, e portanto aqui o facto de o preço não estar agora muito mais longe de estar subcomprado acaba por até abrir alguma margem para que possa aqui surgir algumas valorizações. Olhando aqui para o calendário económico, portanto, temos aqui alguns dados que são importantes, e principalmente em relação aqui com aquilo que se está a passar neste momento sobre a inflação. Portanto, são dados que mais do que nunca serão importantes de se acompanhar para percebermos também, de facto, o que é que nós podemos esperar sobre a inflação, se os dados que têm estado a sair são apenas situações pontuais ou se de facto há aqui algum tipo de sinal de alerta para percebermos também como é que nós nos podemos posicionar no mercado. Portanto, aqui os pedidos de bens duráveis acaba por ser um indicador económico até que naturalmente os investidores nem sequer tendem em acompanhar com muita atenção, portanto faz parte dos vários indicadores económicos que saem geralmente não só na economia norte-americana, mas em várias economias, mas agora acaba por ser algo bastante importante de reter. Após dados referentes às vendas a retalho bastante positivos, os pedidos de bens duráveis podem aqui sofrer também um aumento, e se isso de facto se refletir, poderá aqui haver um aumento das probabilidades de ver aqui ocorrer de facto níveis elevados de inflação. E portanto aqui a variação, os dados que saírem sobre os bens duráveis acaba por ser um fator, um evento de risco quase, para percebermos aqui as variações que poderá aqui ocorrer nesses dados. Portanto, acaba por ser um fator muito, muito importante. Mas temos aqui o índice de confiança do consumidor, que também acaba por ser um dado naturalmente importante de reter. Porquê? Porque acaba por simbolizar, por representar o otimismo ou a falta de otimismo por parte dos consumidores, e percebermos se de facto este sentimento associado ao aumento do número das vendas de retalho, portanto este sentimento de consumismo
se é para prevalecer, se é para, inclusive, até haver aqui probabilidades de aumentar ou se é para começar a abrandar. Portanto, aqui o índice de confiança do consumidor, claramente aqui um fator-chave, juntamente aqui com o PCE, portanto, aqui este dado aqui também a ser bastante interessante, pois acaba por... O PCE, portanto, o índice de preços de despesas de consumidor pessoal, acaba por dar já para ter alguns insights, porque acaba por sair depois do CPI. No entanto, o CPI, o que saiu em janeiro, acabou por nem sequer apresentar níveis de inflação, não acabou por apresentar nem sequer riscos de aumentos de inflação, portanto, acaba por ser também um fator bastante interessante de acompanhar. Reparem aqui no gráfico, no canto inferior direito, nós conseguimos ver também que ambos os índices acabam por estar muito alinhados, sendo que acaba por haver sempre alguns períodos de delay, mas algo muito ligeiro, e portanto aqui o PCE também poderá vir a confirmar o CPI que saiu de referente ao mês passado e percebermos se de facto essa orientação é para se manter. Mas existem outros fatores que de facto têm aqui muito peso, e portanto as vendas a retalho, o facto de na semana passada terem saído acima das expectativas, o facto de haver aqui também indicadores que mostram que poderá aqui haver o possível aumento de níveis de inflação, como o preço das matérias-primas, como também os indicadores que nós viemos aqui a falar sobre ao longo desta apresentação. E, portanto, certamente que aqui a questão da inflação não será respondida apenas esta semana, mas nos próximos meses será um dos pontos-chave a ser acompanhado. E é assim que eu concluo então a minha apresentação. Da minha parte é tudo. Se gostaram do vídeo, eu recomendava que colocassem no botão do gosto. Se tiverem alguma sugestão a fazer, também podem fazê-lo. Portanto, basta que comentem no campo dos comentários. Já sabem, se ainda não subscreveram o nosso canal, recomendo também que o façam. Nós diariamente colocamos aqui conteúdo gratuito para todos os nossos clientes e não clientes, na verdade, e portanto podem acompanhá-lo dessa maneira. Agora sim, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa segunda-feira e bons negócios.